Sabe, vale a pena a gente pensar numa coisa. A manutenção numa empresa, ela é uma equipe que só apaga incêndio ou é uma estrategista que evita que o fogo comece? A diferença, olha, é gigantesca. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, como sair daquele caos total e chegar no controle da gestão de ativos. Tudo isso com uma inspiração bem forte do Manual de Gestão da Manutenção do Herbert Viana. Vamos lá. Para começar, uma pergunta que talvez seja bem familiar para muita gente. A equipe de manutenção vive com o coração na mão, sempre em modo de emergência? É um cenário super clássico, na verdade. Times inteiros correndo de uma crise para outra, agindo mais como bombeiros do que como engenheiros, sempre reativos, sem tempo nenhum para serem proativos. E os sinais desse ciclo vicioso, são fáceis de ver. São as quebras constantes, a produção que para do nada, sem aviso, os orçamentos que simplesmente explodem e aquela lista de tarefas pendentes, o backlog, que parece não ter fim. E o resultado disso tudo? Uma equipe que vive exausta, estressada. O autor do manual, o Herbert Viana, ele chama essa fase de inocência. É um estado perigoso e que custa muito caro, tanto em dinheiro quanto no moral do time. Mas e se existisse um mapa para sair dessa confusão toda? A notícia boa é que sim, existe um caminho bem claro que leva do caos para a tranquilidade. E não, controle e previsibilidade não são um sonho distante, viu? São totalmente alcançáveis. E bem no centro desse mapa tem um conceito muito poderoso que o autor chama de o tripé do sossego. Tenta imaginar uma estrutura bem sólida, sabe? Projetada para trazer harmonia, equilíbrio para a gestão da manutenção. E ela se apoia em 3 pilares que são essenciais. O primeiro pilar, e olha, ele é a base de absolutamente tudo. Não podia ser outro: segurança. Porque, vamos combinar, antes de pensar em eficiência, em custos, em qualquer outra coisa, a gente precisa garantir que todo mundo volte para casa em segurança no fim do dia. Sem essa base, o resto todo desmorona. Simples assim. Com a segurança garantida, aí sim o segundo pilar entra em cena, a produção. O objetivo aqui é bem simples e direto, tá? É fazer com que os equipamentos funcionem quando eles precisam funcionar. A manutenção deixa de ser aquela área que só conserta coisas e vira uma parceira estratégica para bater as metas de produção. E para equilibrar essa balança, vem o terceiro pilar: custos. A grande virada de chave acontece aqui. É garantir que a segurança e a produção sejam impecáveis, mas sem estourar o orçamento, claro. É nesse ponto que a manutenção finalmente tira aquela etiqueta de centro de custo e prova o seu valor como um motor de lucratividade de verdade. Ok, então o tripé do sossego é o nosso destino, certo? Mas qual é a argamassa que a gente usa para construir essa estrutura? A resposta se resume a uma combinação muito poderosa: dados, para a gente saber exatamente onde estar, e disciplina, para agir do jeito certo. E o primeiro passo para ter disciplina é parar de adivinhar e começar a medir o que realmente importa. É aqui que entram os famosos KPIs, os indicadores-chave de desempenho. Pensa neles como se fossem um painel de controle de um avião, sabe? Eles dão a visibilidade que a gente precisa para navegar com segurança. E aqui a gente tem 2 dos indicadores mais importantes de todos. O MTBF ele mede a confiabilidade, ou seja, por quanto tempo uma máquina funciona sem dar nenhum problema. A meta é ter esse número o mais alto possível. Já o MTTR mede a nossa agilidade, com que rapidez a gente consegue consertar algo que quebrou. Aqui a meta é o menor tempo possível. É quase como se um medisse a saúde do equipamento e outro a velocidade da nossa equipe de resgate. Esse gráfico aqui, ele mostra uma verdade bem crucial sobre para onde o tempo da equipe está indo. Se mais da metade das horas é gasta apagando incêndios, ou seja, em manutenção corretiva, isso é um baita sinal de alerta de que o sistema é reativo. A grande virada de chave é inverter essa proporção. É focar a maior parte da energia em prevenir problemas e não em ficar correndo para corrigir depois que eles acontecem. Outro indicador vital é o backlog. Pensa nele como um termômetro da carga de trabalho da equipe. Se ele está muito baixo, talvez a equipe esteja ociosa. Agora, se está lá no alto, eles estão sobrecarregados e o estresse só aumenta. O segredo do sucesso é achar o equilíbrio, manter o backlog numa faixa que seja saudável e controlada. Só que dados sozinhos são só números numa tela, né? Eles não consertam máquinas. Para transformar esses dados em ação de verdade, a gente precisa de um sistema. Então, o próximo passo é dominar a rotina, criar uma estrutura para que as coisas realmente aconteçam. E o autor sugere um ritmo de gestão que é quase musical. Pensa só, um planejamento mensal para definir a direção estratégica,
uma programação semanal para organizar as táticas e uma execução diária para ajustar e agir ali no campo de batalha. É essa cadência, esse ritmo, que mantém todo mundo sincronizado, do planejamento até a execução. Bom, com as métricas certas e uma rotina bem estabelecida, para onde a gente vai? Agora sim, a gente pode finalmente mapear a jornada completa rumo à excelência, e o autor divide essa jornada em 5 níveis bem claros de maturidade. Essa jornada é como uma escada. Começa lá embaixo, no degrau da inocência, que é o puro caos reativo. Depois, sobe para a construção, onde os primeiros planejamentos começam a aparecer. Chega na consciência, que é quando os dados finalmente passam a guiar as decisões. Aí avança para a evolução, onde melhorar sempre se torna parte da cultura da equipe. E, finalmente, atinge o topo na excelência, o ponto em que a manutenção não é mais um custo, mas um parceiro estratégico fundamental para o negócio. É um caminho claro, degrau por degrau. Mas, depois dessa jornada toda, qual é o prêmio final? Eu acho que essa citação do Herbert Viana captura a essência de tudo isso. O objetivo é ter pessoas realizadas, trabalhando em um ambiente seguro, entregando disponibilidade e tranquilidade operacional, gastando exatamente o necessário. No fim das contas, não é só sobre engrenagens e planilhas, é sobre pessoas, segurança, resultados e eficiência. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem importante. Olhando para esse mapa da jornada, onde exatamente uma organização se encontra? Ainda está no meio do caos da inocência ou já está subindo os degraus em direção à excelência? Identificar esse ponto de partida é o primeiro e talvez o mais crucial de todos os passos para finalmente deixar o caos para trás e assumir o controle.